Boa noite a todos, estamos de volta aí. Hoje, dia 25 de janeiro de 2026, domingão, né? Acabou agora Velo Clube de Rio Claro, time do interior paulista, contra o Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Bom, antes de mais nada, um feliz ano novo a todos vocês que me acompanharam no ano passado, que vão me acompanhar nesse ano, aos que ainda irão chegar, né? Se Deus quiser. Desejo muita felicidade, sucesso, prosperidade a todos vocês e suas famílias. Que nesse ano de 2026 possamos conquistar tudo aquilo que ficou planejado em 2025, que a gente traçou metas, planos e não conseguiu realizar. Que nesse ano de 2026 Deus nos abençoe com a graça dele, que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente tem planejado e os planos de Deus na nossa vida. Bom, sem me alongar mais, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário do que foi o jogo, do que você achou do jogo, né? Gostaria de dizer também, acrescentando aqui, que eu vim fazer esse vídeo agora, é o quinto jogo do Corinthians na temporada, né? Os outros quatro eu não consegui fazer por questões pessoais, não foi falta de comprometimento ou desinteresse, nada disso. Foram realmente questões pessoais que eu não acabei não conseguindo gravar os vídeos, tá? Nem acompanhei direito os jogos que o Corinthians teve no início do Campeonato Paulista. Mas agora espero que daqui para frente eu faça todos, eu vou me dedicar ao máximo aí para trazer aí para vocês tudo dos pós-jogos do Corinthians, tá certo? Bom, vamos lá. Já disse tudo que tinha que falar. Vou agora falar o que foi o jogo, quem o Dorival mandou a campo. Dorival mandou a campo aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista e André Ramalho, lateral esquerda Hugo, lateral direita Pedro Milans, o lateral de 23 anos uruguaio que após sair do Penharol estava livre no mercado. O Corinthians viu aí uma boa oportunidade de mercado para ter um lateral reserva do Mateuzinho e contratou esse jogador. Ele estreou hoje no jogo de hoje, né? Tivemos aí a linha de meio campo com Charles, o volante André e Matheus Pereira. Foram esses os três homens de meio campo. Mais à frente tivemos aí é, o Garro. Tivemos o Garro à frente. Garro. Deixa eu fazer as contas aqui se eu não estou esquecendo de ninguém. É. Garro armando o jogo, mais à frente dos três volantes, a formação clássica do Dorival, né? E à frente Vitinho e Guinegão. Bom, vamos lá. O Corinthians, né, jogando contra o time aí do interior paulista, teve muitas dificuldades, né? Tanto que o placar foi bem magro, 1-0. E o Corinthians encontrou muitas dificuldades. Esses times geralmente jogam com o bloco muito baixo, né? Se defendendo muito bem e aproveitando dos erros dos outros times no contra-ataque, né? E hoje não foi diferente. O Corinthians teve bastante dificuldade, tanto que a primeira finalização com perigo do Corinthians veio aos 20 minutos. O Vitinho recebeu a bola ali na intermediária, né, na pontinha ali da pequena área. Ele cortou o marcador, encheu o pé, mandou. Ela tinha endereço, ela buscava o ângulo, né? E aí o goleiro foi, fez uma defesaça, mandando para escanteio. 21 minutos, aos 21 minutos no lance seguinte, após a cobrança de escanteio, a zaga do Velo afastou a cobrança e o volante André, de fora da área, ele pegou, ela subiu muito, na hora que ela desceu, ele dominou ela e de primeira já mandou um foguete, mais uma defesa do goleiro, né? Aí aos 33 minutos, o Charles pegou e encheu o pé de fora da área e mais uma vez o goleiro do Velo Clube defendeu. Aos 46 minutos, o Guinegão fuzila mais uma, né? Pegou mais uma vez ali, batendo forte, e o goleiro defendeu. Lembrando que aos 45 o árbitro deu 3 minutos de acréscimo. Nos 47 minutos, aí teve um lance aí capital do jogo também, que pra mim influencia muito, né? Mas enfim. Aos 47 minutos o Vitinho recebeu uma bola, ele ia fazer o domínio e o jogador do Velo chegou com a chuteira alta, né, solando de cima para baixo, pegou meio que
atrás da panturrilha, na altura do joelho ali. Pô, foi um lance bem feio. E, bom, ao meu ver, o juiz deu só amarelo, mas ao meu ver era um lance para vermelho. Foi uma entrada criminosa do jogador do Velo, cara. Não se faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Se um lance daquele ali não é pra vermelho, eu sou um peixe, um astronauta, um foguete, qualquer coisa, mas aquilo ali era pra vermelho. Mas enfim, né? A arbitragem limitada e mal treinada que a gente tem no Brasil, a gente não pode esperar muita coisa. Tivemos o fim do primeiro tempo, o Corinthians superior ao Velo Clube, tentando, né, de diversas formas, mas o goleiro salvava, a zaga muito bem concentrada ali com o bloco baixo e o Corinthians então teve diversas dificuldades. Na volta do segundo tempo, o Corinthians veio sem alterações e aí aos 49 minutos o Vitinho tocou para o Garro, ele devolveu no Vitinho e aí o Vitinho avançou para a pequena área, cruzou rasteiro e aí, se eu não me engano, foi o André, cara. Esse lance eu não acompanhei direito, sim, não cheguei a ver os reprises, acho que nem mostrou. Aí eu acho que o André chegou finalizando, travado, a bola vai sair ali, né? E sai para escanteio. Aí aos 53 minutos o Garro serviu o André serviu o Guinegão e aí o Guinegão cruzou rasteiro, né? Foi um lance de muito perigo, mas ninguém do Corinthians entrou, não estava ali para conferir o lance, né? Para completar para o fundo das redes, a bola acabou sendo afastada ali da zaga do adversário. Aí aos 70 minutos o Dorival decide tirar o Matheus Pereira, o Pedro Milans e o Charles. E aí ele colocou Yuri Alberto, Raniel e Mateuzinho. Colocou três dos titulares aí para ver se mudava o jogo, né? Aos 78 minutos o Vitinho recebe pela ponta, ele cruza rasteiro, aí o Guinegão ele recebe, faz bem a recepção ali do passe, faz um giro, limpa a marcação, tenta finalizar, ele é travado, ele ainda insiste no lance, tentando finalizar meio aos trancos e barrancos, e aí ela sem força sobra pro goleiro fazer a defesa, mas foi uma boa chance do Corinthians desperdiçada, né? Aí aos 81 minutos o Dorival tirou o Guinegão e o Garro e entraram Breno Bidon e Pedro Raul. Aos 90 tivemos 6 minutos de acréscimo. E aí aquilo que parecia perdido seria um empate amargo para o Corinthians, né? Porque tentou o jogo inteiro. Aí aos 90 minutos o Bidon começa a jogada, ele serviu o Hugo e o Hugo tocou a bola para o Vitinho. E aí o Vitinho chega ali meio que tentando cruzar, finalizar. Foi um chute forte cruzado, né? Muito em direção ao gol. Bateu forte. No meu ver, eu não sei nem dizer se foi um cruzamento ou uma finalização, né, consciente. Mas aí nessa pancada que ele deu pro gol, o goleiro acabou espalmando para frente. E aí o Yuri Alberto, né, oportunista, camisa 9, tava lá para conferir, pegou e com o pé direito bateu forte no alto para tirar do goleiro e estufar as redes ali. 1-0 pro Corinthians, né? E aí o jogo foi caminhando ali, né? O Corinthians segurou bem a bola, começou a cozinhar o galo ali. E aí tivemos o fim de jogo. O Corinthians venceu, precisava vencer, né? Que só tinha vencido a Ponte Preta na primeira rodada na estreia do Campeonato Paulista. Perdeu, teve uma derrota dura para o Bragantino, né? Tudo bem que era o reserva do reserva do reserva que jogou aquele jogo, mas tomou 3-0 do Bragantino. E aí os dois clássicos que teve aí contra o São Paulo e contra o Santos acabou empatado. Claro que contra o Santos ficou aquele sabor de derrota, né? Porque o Corinthians começou muito bem aquele jogo, conseguiu anular praticamente o jogo inteiro a equipe do Santos. O Yuri Alberto jogou muito aquele jogo, porém, né, dos 6 pênaltis que ele bateu pelo Corinthians, ele perdeu 5, só aproveitamento de 1, né? Muito ruim. Perdeu mais um pênalti, mas no lance seguinte fez o gol. E aí no final do jogo, desse jogo aí contra o Santos, uma falta inexistente que o árbitro viu lá, tanto que esse árbitro aí, ruim, diga-se de passagem, foi afastado pela Federação Paulista. Acabamos tomando o gol aí num chute forte do Gabigol numa cobrança de falta, inexistente, repito. E também não só essa derrota, esse empate contra o Santos no finzinho, nos acréscimos, é, passa muito aí pela invenção do árbitro, né, a qualidade horrível dessa arbitragem e também a falha do Hugo Souza, porque, ao meu ver, era uma bola defensável, ele frangou nesse jogo aí. Mas tudo bem.
né? E hoje o Corinthians precisava da resposta, conseguiu vencer com muitas dificuldades, né? Agora o Corinthians que estava em nono colocado no início dessa rodada, né? Estava em nono, agora ele vai para quarta colocação com 8 pontos. O próximo adversário do Corinthians é o Capivariano, vai ser lá na Neoquímica Arena. O Corinthians que tem esse jogo, mais outros jogos importantes, tem a estreia do Brasileirão contra o Bahia, que vai ser lá na Vila Belmiro. Vai ter a Supercopa contra o Flamengo, jogo único para decidir quem vai ficar com a taça. E é isso, ao meu ver, no jogo de hoje, bom, o Corinthians se mostrou aí muito mal no jogo, né? Muitos passes errados, jogadores errando muitos passes, coisa simples, básica, fundamento do futebol. E eles não conseguiram. Ah, vai ter gente que vai falar, pô, mas aí você tá sendo muito duro com o clube, com o time, porque, né, início de temporada, 5 jogos só, você queria o quê? Cara, mas fundamento básico você não pode errar, né? E já 5 jogos e você não conseguir acertar minimamente passe e finalização no gol, pode parar. Ao meu ver, o trabalho do Dorival ainda já, sei lá, o Dorival ele não consegue, né? Quando é pontos corridos, ele oscila muito. O negócio dele é mata-mata, mas o Corinthians vai ter decisões por pontos corridos. O Paulista é uma delas. Se acabasse hoje até os 90 minutos, o Corinthians não estaria classificado. Só o Palmeiras estaria, nem o Santos, nem São Paulo. O Corinthians não estaria. Brasileiro a gente sabe que são 38 rodadas, campeonato dificílimo, onde que você tem que ter minimamente 45 pontos. E o Corinthians, ao meu ver, não parece ser capaz de ficar lá no G5. Vai brigar de novo mais um ano com dificuldades, porque o Dorival não é esse tipo de treinador, né? Que consegue fazer esse trabalho de ter solidez durante uma competição por pontos corridos. Mata-mata ele é excelente, mas pontos corridos ele peca e peca muito. O time, ao meu ver, está muito mal treinado ainda, jogadores errando passe, posicionamento, tudo mais. Comentem aí o que vocês acharam. No jogo de hoje, na minha opinião, os únicos caras que jogaram bem foi o Pedro Milanzo, lateral, muito seguro, muito firme ali nas tomadas de decisões e nas jogadas que chegaram ali pro lado dele. Muito bom lateral, se mostrou ser. E o cara da noite, né, Yuri Alberto, o cara que entrou e decidiu o jogo. Porque ninguém mais estava jogando nada, absolutamente nada, né? Os laterais, tipo, não o Milan, mas o Hugo, meu Deus do céu, cara, ele errou acho que uns 2 domínios de bola. A bola chegava para ele e o cara errava o domínio e a bola ia para fora. E a gente cedia lateral pro adversário. Como que esse cara é lateral do Corinthians? Como que esse cara tem condições de jogar no Corinthians? Me diz. Não tem condição, cara. A gente ainda tem um elenco limitado. Aí, né, já aproveitando a falar de elenco, tem aí a situação aí do Alisson, o volante que é do São Paulo, né? O Corinthians teria que pagar aí 1 milhão agora pro São Paulo liberar o jogador para ele vir, e mais 1 milhão, meio milhão, não sei, com meta e não sei o que lá de jogo. Cara, eu tô até feliz que o Corinthians não pagou esse 1 milhão aí, espero que nem pague. Espero que esse jogador fique por lá mesmo. Ao meu ver, não é um jogador interessante pro clube do Corinthians, jogou em 2023. Se ele não vem sendo aproveitado lá, eu penso assim, se não vem sendo aproveitado lá, não é aqui que ele vai ser. Porque o Dorival, ai, tem um negócio com o cara, igual ele tinha com o Maicon, né? Com o Maicon era substituível, aí o Maicon tá lá, fazendo as cagadas dele no Atlético Mineiro. Obrigado, Atlético Mineiro, vocês são um amigo, hein? Gostei demais que ele foi para lá. Um reforção para nós. Espero também que esse Alisson nem venha, porque jogador é muito fraco, ruim, tem muito volante melhor que ele aí no mercado disponível. E mais barato também. É... O que mais que eu ia dizer? Ah, tem aí reforço também, Caio César lá, o atacante, ponta do Al Hilal. Segundo informações aí dos noticiários, páginas esportivas, embarcou hoje para chegar aqui em São Paulo, fazer os exames e assinar com o Corinthians. Sendo sincero, não acompanhei muito o jogador, não sei muito, né, a respeito. Espero que seja aquilo que a gente precisa, que venha para agregar, né? E vamos apoiar aí esse jogador que está chegando. Vi alguns lances dele, mas sabe como que é, né? Lance de internet, os caras colocam os melhores lá e você fala, caraca, o cara é craque. Mas a gente tem que esperar ainda o cara chegar, jogar, para realmente tirar a conclusão. Bom, é isso. Até o próximo pós-jogo aí do Corinthians, né, que vai ser contra o Capivariano. Estarei eu aqui para falar a respeito do pós-jogo, tá certo?
Um bom final de semana a todos e início de semana. Fiquem com Deus. Grande abraço.